Segunda tentativa. É tudo novo aqui. Estamos na minha cozinha. Aqui preparei tudo. Aqui tem o Pierre. Oi, Pierre. Aqui tem tudo, seguindo as indicações da Gabi. É uma novidade, eu nunca fiz isso online, mas achei tão legal fazer e dividir com vocês, que eu estou há muito tempo querendo fazer um pão de sal, que se chama, com levain, fermentação natural. E há muito tempo que eu quero fazer, mas sempre pensei, eu vou fazer depois. Uma aluna até me deu uma isca vindo da Neide Rigo. Neide, você até chegou na minha casa. Aí eu falei, agora vai, mas não foi. A isca ficou dois anos na geladeira, e estou vendo que ela está viva. Então, Nina está viva ainda. E eu falei, essa quarentena, já que a gente está com esse blog novo, incentivando todo mundo a cozinhar mais, eu falei, então vamos agora encarar aquele pão de fermentação natural. E pensei direto a chamar a Gabi, porque não somente eu conheço ela pessoalmente, que ela veio fazer nosso retiro, que se chama Reconectar, mas também ela está postando cada pão incrível. Então, entrei em contato com a Gabi. Eu falei, Gabi, você me explica como fazer um pão? Ela falou, vamos embora. Eu falei, você tem um curso para passar? Ela falou, mas os cursos são presenciais. Então, eu falei, vamos fazer online, live? E desse jeito que a gente chegou a essa proposta de hoje. Então, vou chamar ela, a gente não vai perder tempo, porque vai demorar um pouquinho, vai ter momentos de fazer a massa e momentos de também deixar a massa crescer. Então, deixa eu ver onde é que ela está, vou chamar ela. Espero que todos vocês já tenham os ingredientes em mão, porque vai ser gostoso você fazer também em casa. Não tem problema se você não tiver tudo, você pode fazer depois, mas se tiver, vale a pena fazer junto. Então, precisa de farinha, precisa de quê? De sal, precisa de fermento biológico. E, Gabi, e vou logo lavar as mãos, porque eu quero você fazer isso também. Olá! Hello! Tá linda! Eu não tô com o cabelo preso, tô em casa, gente. Em casa. Não faz mal. Até pensei, será que eu coloco um avental? Não, eu não faria. Eu coloco o avental só quando eu faço muita sujeira. Então, eu acho que fazendo o pão a gente não suja tanto, né? Não, e também se sujar é só farinha, tudo bem. Eu vou lavar as mãos porque esqueci de fazer antemão, antes de começar. Então, eu vou já lavar as mãos, você pode conversar um pouquinho e a gente já vai começar, tá bom? Tá bom. Eu vou lavar as mãos. Ok. Olá, pessoal, boa noite. Oi, Cristina. Tudo bem com vocês? Todo mundo aí animado para fazer pão? A gente passou os ingredientes para vocês antes, né? Acho que a Sofia já fez aí uma introdução. Então, a gente vai precisar de farinha de trigo. Oi, Nete. 350 gramas. Vamos precisar do fermento natural, que é o levain, 140 gramas. Quem não tiver ainda o levain, pode fazer com fermento biológico. São 2 gramas de fermento biológico. 210 gramas de água. E 7 gramas de sal. Vambora, Fer. Tem um monte de gente animado para fazer pão, Sofia. Muitos. E sabe, quem não tem balança, a gente vai dar as medidas, certo? Porque exatamente. A Gabi, ela é extremamente prática. A Gabi, ela é como nós. Ela tá, esse é o trabalho, você está fazendo de maneira profissional, mas você
continua pé no chão, hein? Coisas básicas. A nossa ideia aqui é incluir todo mundo que queira fazer o pão hoje, né? Como está todo mundo em casa de quarentena, esse é o pão da quarentena. Com o que a gente tem em casa, tanto de ingrediente quanto de apetrechos para a gente fazer o pão. Então, quem ainda não tiver a balança, pode usar uma medida de xícara de chá. Quem não tiver a medida, usa a própria xícara de chá, ok? E vai usar uma colherinha de chá e uma colherinha de café, certo? Então, acho que todo mundo consegue aí arranjar esses três coisas. Eu vou buscar. Ok. Eu vou buscar. Não, assim. A receita, então, vamos lá, vou repetir aqui para a Raquel. São 350 gramas de farinha de trigo, 140 gramas de levain ou 2 gramas de fermento biológico seco, 210 gramas de água e 7 gramas de sal. Para quem não tiver balança, serão 2 xícaras de chá de farinha de trigo, niveladinhas. Você põe isso, nivela a xícara, põe 2 de farinha de trigo. 1 xícara de chá de levain, usa a xícara para pesar o levain também. 1 colherinha de café, quem não tiver o levain, 1 colherinha de café de fermento biológico seco. E o sal, 1 colher de chá rasa de sal, para quem não tem balança, ok? A Carolina aqui está perguntando o que é levain. O levain é o fermento natural, que a gente chama, um fermento selvagem. Sim, eu vou mostrar, porque a Gabi me deixou um pouquinho de levain aqui. A gente somos vizinhas. O que eu fiz? Eu nutri esse levain, que é uma... não sei se está certo a consistência, Gabi. Está um pouquinho líquido, hein? Tá, sim. Você vai ter que regular a água do seu pão. Você não vai colocar essa água toda que a gente falou de uma vez, porque o seu levain está mais líquido que o meu, por exemplo. Pois é. Mas eu fiz do jeito que... tentei fazer tudo certinho. Mas ele está vivo. Isso que tá legal. Ele tá super borbulhante, estou vendo, ele tá lindo. Tá lindo. E o cheiro interessante. Cheira, então, o levain, quando a gente refresca ele, muitas vezes, ele fica com um cheirinho mais de leite. Porque essa fermentação, quando ele fermenta várias vezes, ele produz mais ácido lático. Agora, se você deixa o levain na geladeira vários dias sem usar, e ele fica mais tempo sem ter alimentação, você vai cheirar, você vai sentir um cheirinho mais azedo, que é mais ácido, na verdade. Que é porque ele está produzindo ácido acético. Ok. É muito curioso isso. Bom, mas é vivo, é isso que é interessante. Fermentação, mesmo? Exatamente, a gente está lidando com um bichinho vivo. É muito legal saber que esse fermento... A gente fala que é um fermento selvagem, porque para fazer um fermento desse, você bem mencionou a Neide Rigo, ela está mostrando como é que faz, você mistura só água, farinha e tempo. Então, essas leveduras você vai captar da farinha, da água e do ar. Então, você vai ter uma colônia super diversa de leveduras, né? Diferente do fermento biológico seco, que você tem um único tipo de levedura. Se você comprar o fermento biológico seco, olhar lá no saquinho, você vai ter a Saccharomyces cerevisiae, é o nome da levedura. Que passou funciona bem, funciona com levedura. O segredo, Sofia, na verdade, é a gente fermentar longo, para você ter um pão mais saudável e mais sabor. Concordo com isso. Tá? Essa fermentação, esse tempo que a gente hoje não dá mais a nossa comida,
ela justamente mostra, até cientificamente, né, que até o glúten fica mais predigerido, fica mais digestível. É bem interessante que a gente está voltando atrás desse pão mais natural, mais, vamos dizer, tradicional, né? É isso mesmo. Então, o processo industrial facilitou muito a nossa vida em alguns aspectos. Então, quer dizer, nos trouxe um fermento biológico seco, onde você tem ali isolado uma levedura que dura bastante, você pode armazenar ela e tal. Só que o que acontece? A gente usa muita quantidade para ter um pão muito rápido. Não dá tempo de fermentar. Então, quando você usa essa mesma levedura, só que você bota só um pouquinho e deixa ela trabalhar bastante essa massa do seu pão, você vai ter um pão muito melhor em termos de saúde e também em sabor. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Tanto usando o levain quanto o fermento seco, a gente vai fazer uma fermentação longa e vai fazer um pão rústico de fermentação natural. Vamos. E temos gente do Portugal seguindo. Eba! Não só do Brasil. Que ótimo, então, vamos. Ótimo. Vamos lá. Então, olha, vamos começar pesando os ingredientes. Sophie, eu vou mudar aqui o posicionamento do meu celular e vou colocar o foco aqui nas minhas mãos para as pessoas verem. E aí a gente vai voltando. Tá bom. Eu vou aproveitar para falar, todo mundo lavar as mãos, não só pelo Covid-19, mas também, sempre antes de cozinhar é bom lavar as mãos. Mas hoje, com a questão do vírus, é mais importante ainda, e vocês estão vendo que eu cortei as unhas, né? Então, também, nesse momento do Covid-19, é interessante cortar as unhas, deixar pouca possibilidade de ter alguma coisa dentro das unhas que pode ser contaminado, tá bom? Então, vamos lá. Oba! Dá para ver aqui? Sim, eu não fiz ainda, hein? Vou fazer junto com as pessoas, então. Não tem problema. Então, pese aí ou meça na sua xícara de chá 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu vou fazer de xícara, apesar de ter uma balança, a minha balança eu não uso. Eu gosto de cozinhar meio assim, sabe, de medidas caseiras. Com a Eliane, a gente está querendo, no nosso blog, a gente começou um blog que se chama Unidos na Quarentena. A gente quer passar receitas que são simples, fáceis, e caseiras, nada de complicado, nada de... Agora, é importante ter as medidas certas para o pão funcionar, não é? Exato. Quando a gente faz uma massa de pão, principalmente quando a gente está aprendendo, ainda não tem essa sensibilidade do toque da massa e tal, é legal a gente procurar ser o mais exato possível, né? Sim. Então, 2 xícaras. Perfeito. Agora, quem vai usar o fermento biológico seco já vai acrescentar agora na farinha seca o fermento biológico, que é 1 colherinha de café. Tá? Então, quem tá fazendo com o biológico seco, acrescenta agora o biológico seco e mistura junto com a farinha. E quem tá usando o levain, vai colocar agora o levain. Para quem está pesando 140 gramas e para quem está usando a medida de xícara, vai colocar 1 xícara de chá também de levain. Agora, meu levain está um pouquinho líquido, hein? Você falou. Tá, eu vou mostrar a textura do meu, para as pessoas terem outra referência também. Gente, o levain da Gabi é aquele levain que ela me deu, só que eu não consegui manter desse jeito. Não tem certo e errado, viu, Sophie? Não, mas estava tão lindo. Quando eu abri, falei, nossa, quase um pão feito. Você vê a diferença? O meu está muito líquido. Mas eu coloco 1 xícara de qualquer jeito? Pode colocar aí. Isso. A mesma quantidade a mesma quantidade de farinha que você pôs na xícara é a quantidade que você vai pôr de levain. Posso já colocar? Pode colocar. Olá! Tô feliz. Você não imagina. Eu tô sonhando de fazer isso. Eu também. Tô muito feliz de fazer pão com vocês.
Eu não sei se você escutou, mas eu tinha uma isca de levain da Neide Rigo, que é uma aluna, Nina, me deu uns 2, talvez 3 anos atrás, que ficou na geladeira e pensei que tinha morrido. Mas na Olha, verdade não. você sabe que eu aprendi a fazer pão com levain com a Neide Rigo. Então, Neide, essa live é na sua homenagem, tá bom? Eu sou E, muito fã dela também, assim como sou sua fã. E é, é assim, e o que eu gosto muito da Neide é que ela também tem isso de simplificar muitas coisas, desmistificar, né, os processos. Então, sim, a gente tem muitas vezes uma barreira, vamos falar aqui do pão, para fazer o pão, porque acha, ai meu Deus, é difícil, nossa, eu não consigo, tal. E quando. E não é, e não é. Então ela tem esse talento de dizer qualquer pessoa pode fazer pão, e pode mesmo, com as coisas simples que tem em casa. Então é isso que a gente vai mais e uma vez você, demonstrar hoje. mas você falou a mesma coisa, Gabi. Mas porque é isso. É, muito bom. Quando eu fiz o meu primeiro pão, eu fiquei absolutamente encantada. Eu achava que. Ah, eu acho que fazer pão é a coisa mais incrível. E saber que essa palavra pão, ela é muito interessante, que a gente vê que em francês é pain. E saber, dentro de palavras, a gente tem, por exemplo, companheiro. E com quem você divide o pão? O pão tem uma E a gente coisa vê que muito de união, né, Sophie? muito. Traz muitos sentimentos assim bons, que essa coisa tem desde a simbologia do sagrado, que sempre tem o pão envolvido, a coisa da união da família, da conexão com a comida. Então, Total. fazer pão é muito mágico para mim, e eu espero que Muito. vocês também sintam essa sensação tão boa que é fazer pão. Agora, a gente vai colocar água para misturar esses 3 primeiros ingredientes. Então, é água. A gente já colocou a farinha, colocou o fermento e agora vai colocar a água, certo? Só Atenção! que eu não vou colocar toda a água, você falou, porque meu tá muito. Exatamente. Ok. É isso que eu vou falar. Olha só, a água é sempre o elemento que vai equilibrar o seu pão, tá? Então, se você pesa a água, é legal sempre você já deixar a água medida, tá? E de xícara, tá mais ou menos. A xícara, você está sempre colocando a mesma quantidade da xícara que eu tô vendo. Então, seria 1 xícara e, se precisar, 1/4 de xícara. Aí acho que não vai precisar, porque o meu já tá muito molhado. Exatamente. O seu Mas levain eu tá bem imagino líquido, que então, a talvez... água você coloca aos poucos também. Você pode colocar assim, ó, quase tudo, deixa um dedinho aí, mistura, e se você achar que precisa mais, você põe, tá bom? Mas até agora não misturei nem a farinha, nem. Eu tô com medo de misturar. Posso misturar já? Pode. Tô com muita vontade. Pode misturar. Eu também vou colocar minha água aqui para vocês verem. Ah, então vou misturar. Com aquela. Vai fazer muitas borbolhas. E aí eu coloco um pouquinho de água, certo? Pode colocar quase tudo, porque Quase tudo. eu dei uma balanceadinha nessa receita, então eu sei que vai quase toda a água. Ela falou. Olha, Então, quem quiser... nem uma xícara já tá dando certinho, viu? Tô vendo. Olha, Pierre. Mostra aqui. O Pierre que tá me ajudando, hein? É o seu cameraman, é o Pierre? Muito bem. Eu tô... Para quem quiser misturar com a mão, que eu adoro misturar com a mão, então, uma dica, uma mão você tenta deixar limpa para segurar a tigela e a outra você vem misturando e incorporando a água. Mas, sabe, estou cortando porque eu acho que o meu já está úmido demais. Aí, nesse sentido, melhor colocar um pouquinho de farinha, não? Não, deixa eu ver. Tá muito já molhado. Não, não tá não. Pode ficar sossegada, porque essa farinha vai absorver essa água. Ok. Então já tô pronta. Olha. Mas é bom mexer dentro, hein? Mexer, fazer...
Com a Agora, mão, você falou. isso, agora é para botar a mão na massa, porque você vai espremer bem para ter certeza que toda a farinha está umedecida com a água que você pôs. Olha, Mas ela tá, olha, o meu ainda tem farinha seca aqui, tá vendo? Eu deixei um restinho aqui, então eu vou botar tudo, ó. Pois é, a minha tá muito molhada mesmo. Olha, eu Não acho tá, que eu não tá não, Sofia. Confia. Não? Olha, tá grudando tudo, ó. Não tá não, pode deixar, confia. Confio. É assim mesmo. No primeiro momento, a massa fica bem grudenta. Ah, ok. Tô Olha aqui, confiando, Gabi. olha aqui a minha também, ó. A verdade. Tá vendo? Mas ela vem de um jeito assim. A minha tá muito. É porque eu sei fazer pão caseiro com ovo, com farinha, com açúcar. Só que eu não chegou nessa umidade. Eu mesma colocaria um pouquinho de farinha, mas como você é chefe, eu tô deixando. Olha, se depois que a gente colocar o sal e sovar, ainda tiver mole, eu deixo você botar um pouquinho de farinha, mas pode ficar tranquila que isso vai dar certo. Ó, Ok. agora eu tiro, né, o máximo que eu puder da massa da minha mão, para não perder massa do meu pão. Veja era 2 xícaras de farinha, certo? Isso. Ó, ok. já misturei então, a minha certo. massa, já misturei a minha massa, agora eu vou deixar ela descansar um pouquinho para ela absorver essa água que eu coloquei. Mas olha a minha. ela grudou. Ela tá querendo ficar na minha mão. Isso. É Você normal. vê a diferença? É normal. É verdade. Peraí, eu vou lavar minha mão. Mas eu vou deixar minha mão junto com a massa, então. Não, você raspa toda essa farinha da tua mão o máximo que você der. Isso mesmo. E vamos lavar a mão. Que a gente vai dar um descansinho e vai conversar. Peraí. Ok. Nossa, gente. Não tá fácil não, viu? Tirar. Não quero perder esse pão maravilhoso, então. Você vê, a Gabi tá super profissional, ela já tá lavando a mão, eu tô nem conseguindo tirar tudo daqui. Nossa. É pegadinha, Sofia, é pegadinha. Bom, acho que eu vou deixar assim, tá bom? Você vai ver, ó, agora a gente vai dar um descansinho para essa massa de uns 15 minutos. Tá, vou lavar as mãos, gente. Vai lá. Cláudia, é assim, no inverno a levedura é mais lenta mesmo, então você pode ter tido mais dificuldade. Foi? Voltei. E tô pensando. Eita, deixa eu ver. Meus ouvidos, assim. Gabi, tenho uma dúvida. Eu não coloquei sal ainda, é normal? Isso, a gente não colocou, vai colocar o sal daqui a pouco. Então, olha, eu vou aproveitar o gancho que você falou, que você está acostumada a fazer pão com açúcar, ovo, pão caseiro, né? Aquele pão caseiro. Exato. Então, olha o seguinte. A gente está fazendo hoje um pão que a gente chama de pão rústico. Sim. Por que eu falo que ele é rústico? Porque ele não tem absolutamente nada de gordura e nem açúcar. Tá? Tá. Então, ele só tem água, farinha e fermento. E sal. Perfeito, que a gente ainda não colocou, certo? Mas então, esse pão que você trouxe na minha casa. Exatamente esse. Eu vou buscar a foto, porque, gente...
Foi maravilhoso. Recebi um pão fresco em casa e tirei uma foto, porque claro que não existe mais esse pão. Ele foi... Mas eu tirei uma foto de tão lindo. Quem está me seguindo, deixa eu ver. Estou no celular certo. Deixa eu ver aqui. Toque. E aí, esse pão rústico, para quem me segue, tá no meu story. Agora. Tac, 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 tac. Esse aqui. Então, olha só. Você viu que esse pão ele tá com o miolo bem aerado, né? Com bastante furinhos. Claro que a gente quanto mais vai fazendo pão, vai pegando a prática de lidar com a massa, vai ficando mais seguro. Mas quanto mais você consegue hidratar a sua massa, mais leve vai ser o seu miolo. Então, por isso que a gente está botando bastante água nesse pão. A gente colocou aqui as medidas e também transformou não só em peso, como em medidas caseiras. Mas quando a gente fala em panificação, a gente fala em porcentagem do padeiro. Todos os ingredientes a gente mede em porcentagem. E isso é legal entender em algum momento, porque daí você pode pegar e brincar com as receitas, aumentar, diminuir, mudar os ingredientes. Então, por exemplo, sempre o total da sua farinha vai ser o seu 100%, certo? Então, aqui o nosso 100% é 350 gramas. Todos os outros ingredientes eu vou calcular em cima do total da minha farinha. Então, isso. Então, essa receita que a gente está fazendo, que é uma receita básica, ela tem 100% farinha de trigo, 40% de levain, e 60% de água e 2% de sal. Então, uma hidratação de 60% é uma hidratação boa. Com certeza. E é uma hidratação que as nossas farinhas, que são nacionais e que não são tão próprias para pão, elas conseguem absorver essa água. Só que na nossa dinâmica do pão, então o que a gente faz? A gente mistura os 3 primeiros ingredientes, menos o sal. Por que a gente não botou sal? Ainda? Não sei. Porque talvez não. Pensei talvez pela captação de água. Não é? Não, porque o sal inibe a fermentação. Então, ele é o último ingrediente a entrar aí nessa nossa mistura, tá? E esse primeiro descanso que a gente está fazendo agora, o nome técnico dele chama autólise. O que é autólise? Ela serve só para dar tempo para sua farinha absorver a água que você pôs. E você vai ver que só esse tempinho que a gente está conversando aqui, quando você voltar para sua massa já vai estar diferente. Você vai ver que a sua farinha já conseguiu chupar um pouco dessa água aí que você está desesperado. Porque o meu levain está muito mais úmido do que o seu. Então, como você falar que é 40, 60, acho que é só uma questão de justamente ajustar mesmo. Fantástico. É isso aí. Então, quando eu falei que a água é o que vai equilibrar o seu pão, é isso aí. Você vai pôr mais ou menos água de acordo com o que você vai sentir que a sua farinha vai conseguir absorver. Perfeito. Certo? Perfeito. E, Gabi, adorei. Até agora, eu acho que eu consegui. Eu já fiz muitas, o ano passado principalmente, fiz muitas oficinas presenciais com as pessoas na casa delas ou em algum lugar que a gente combinasse e tal. E é sempre assim, quando mistura a massa, todo mundo fica desesperado. Fala, meu Deus, tá grudando muito, ai, não vai dar certo, bota farinha. Eu falo, não, aguenta que vai mudar. Então, tô muito assim mesmo. Mas uma vez que eu faço, depois eu acho que eu sei voltar a fazer. Claro, com certeza, com certeza. Qual é o nosso roteirinho aqui do pão? Então, a gente misturou os ingredientes, deu esse primeiro descanso, que a gente falou que chama autólise, para absorver a água que você colocou. Depois, a gente vai colocar o sal. E para incorporar esse sal na massa, a gente vai sovar. Sovar, o que é sovar? É você fazer uma ação mecânica nessa massa, incorporando esse sal. O que acontece?
tanto a sova quanto as dobras que nós vamos fazer depois, elas têm um objetivo, desenvolver a sua massa. Ou seja, desenvolver o glúten. E o que é esse bendito? Vamos falar bendito, porque o coitado do glúten tá com muito má fama. O que é? Gente, verdade. O que é o glúten? Posso falar para claro. nossos ouvintes? Glúten ficou demonizado de uma maneira totalmente injusta. É verdade que tem uns 2% da população que precisa evitar por causa da saúde, mas a maioria da sociedade pode comer. E, aliás, o ser humano está comendo glúten, sabe, Gabi? Não sei se você viu, eles conseguiram achar migas de pão dentro de um local de 44 mil anos atrás. Então, é companheiro do homem, o glúten, já há um tempão, hein? Então, relaxe. Aliás, essa fermentação natural, ela até deixa o glúten mais preparado para a digestão. Então, fica perfeito, né? Então, como que funciona? Quando eu mexo na minha massa, estico, dobro, sovo, eu estou querendo organizar a cadeia de glúten que a gente chama. Vamos pensar que o glúten é um monte de bastonetinhos soltos aí na sua farinha. Quando eu coloco a água, né, e esse fermento e começo a misturar, eu começo a organizar esse glúten que vai formar uma cadeia, como se fosse uma tela mesmo. Tá? E aí, qual é a função dessa tela? As leveduras, quando elas agem na sua massa, o fermento, ela vai digerir os açúcares que tem na farinha e vai produzir ácidos que vão dar sabor no seu pão, mas também vão produzir gás carbônico. É isso que faz o seu pão inflar e crescer. E o que o glúten faz? O glúten, ele age como se ele fosse uma bexiga, ele segura esse ar dentro do seu pão. Perfeito. Tá? Se você não tem glúten, você não segura o ar no pão. Por isso que eu brinco que um pão sem glúten, ele não tem textura desse pão que a gente está falando aqui. Ele tem mais uma textura de bolo, eu brinco. Brinco não, falo sério. Verdade. Porque o ar não fica dentro do pão. Porque não tem o glúten para segurar. O que é fantástico no pão que você me trouxe é que ele é crocante. Essa crocância, esse aspecto com bastante ar dentro, é o que faz do pão aquele alimento fantástico, que nutre a alma também, não só o corpo, né? E falando um pouquinho do que você estava comentando do glúten, que não pode demonizar um alimento, além desse pão ser mais saudável, porque digere melhor trabalha melhor esse glúten antes de você comer, né? As leveduras fazem esse trabalho para você. Eu acho que tem uma questão de quanto você come, né, Sofia? A gente tem hoje em dia uma alimentação. Se eu comer, por exemplo, acordei, comi pão no café da manhã. Daí no almoço eu como um pãozinho também para chuchar lá no molho da minha comida. Aí à tarde eu faço um lanche com pão e à noite eu como uma macarronada. Quer dizer, eu comi trigo o dia inteiro. Então mas a questão é a alimentação de um francês, viu? Não vejo problema não. A questão é não comer só pão. Isso tá? Que eu tô dizendo. Não ficar só no pão. Isso que eu tô dizendo. Mas um pouquinho de pão. Um pouquinho de pão todas as refeições faz parte da eu minha amo vida. Os franceses, eu amo os franceses e amo a França. Ai, muito bom, muito bom. Então, essa massa a gente deixa quanto tempo? 15 minutos, pelo menos. 15? Quando você estiver na sua casa fazendo o seu pão, você vai precisar, até começar a misturar, modelar o seu pão, pelo menos umas 2h30. Hoje a gente vai condensar isso ao máximo, porque a gente não tem esse tempo, né? Então a gente vai otimizar, certo? E para contar para nossos ouvintes, não somente a gente vai fazer tudo nesse live de preparação, mas a gente vai se ver amanhã. Amanhã vamos fazer outro live, né, Gabi? Vamos se encontrar para justamente assar. É isso aí. Fazer a parte seguinte, porque dentro do processo demora umas 2h30
em média. Então, Nós não vamos ter esse decidi, tempo, isso. não, decidimos de fazer em 2 partes mesmo. Vai Isso ficar aí. bom. Então, olha só, eu vou lavar minha mão e agora a gente vai colocar o sal para sovar essa massa, tá? Tá bom, vou lavar também. Tá. Então, olha, Sofia, Oi. ó, repara como só nesse descansinho, como a massa já tá mais elástica, olha. E agora, você quer ver a minha? Deixa eu ver. Mostra aí. Deixa eu ver. Não tá aparecendo. Tá. Não tá aparecendo, peraí. Põe mais perto da Aí eu câmera. vou pedir para o Pierre me ajudar. Isso, peraí. Pega com a mão, pega com a mão. Aquelas que quer fazer a pessoa sujar a mão. Tá grudando ainda. Melhor, muito melhor. Não tá melhor? E, Sim, ó, mas ainda gruda bastante. e ó, dica, tenta pegar mais de pontinha de dedo. Não, isso, não tacar a mãozona inteira assim, porque daí, claro, ele vai grudar mais. Ah, entendi. Ah, Vambora. Mas você vê, ele gruda, hein? Talvez. Ele vai melhorar de grudar no final das dobras. Ah, ok. Vai, Então, vai. ainda não colocou mais farinha, não? Ainda não. Farinha? Não? Tá bom. Vamos colocar o sal. Coloca o sal e vamos sovar. E aí, a quantidade de sal, gente? Para quem pesou, são 7 gramas. Para quem tá sem balança, é uma colher de chá rasa, tá? Ó, eu vou colocar o meu sal aqui. E vou começar a misturar. Assim? Ó. Gabi, assim? Oi. Tá bom? Deixa eu ver. Isso, tá bom. Tá ótimo, pode colocar. Coloquei. E aí você mistura. Agora, Sofia, ó, vai misturando esse sal na massa, ó. Eu coloquei as 2 mãos, agora tô complicada, hein? Será que eu deveria lavar a mão de novo? Não precisa, ó, porque a gente vai sovar na bancada. Você tem como colocar a sua massa na mesa aí? Sim, eu limpei tudo. Mas Ó. aí, sem colocar farinha... Mas vai grudar na mesa, não? Vai, mas a gente raspa depois. Mas se você quiser jogar um pouquinho de farinha aí, joga. Ó, Tá bom. Ó, tá vendo? O meu eu não pus farinha nenhuma aí, ó. Mas você é profissional, né? Ó. O que a gente chama de sovar? É eu amassar essa massa e dobrar ela sobre ela mesma, ó. Até eu sentir que todo o sal foi incorporado, que não tem nenhuma bolsinha de sal dentro da minha massa. Ó, Sofia, para sua massa que tá bastante úmida, você pode sovar assim, olha. Esse tipo de sova a gente chama de slap and fold. Você pega a sua, olha aqui, pega a sua massa de pontinha de dedo, bate ela e dobra. Deixa eu... A pontinha de dedo já foi, Ai, ai, A Sofia tá fazendo slime. Tô gostando, é até gostoso, hein, esse slime, mas, gente, é muito diferente do seu, não acredito. Tem mais massa no seu pote? Um pouquinho. Então, ó, se você for ficar mais segura, bota um tiquinho mais de farinha no seu pão. Ok.
Gente, eu vou fazer, porque realmente Isso. tá lindo. Tá lindo, o cheiro tá lindo. Eu tô pegando do pote ainda. E tá bem mais elástico, Muito legal. Pede ajuda pro Pierre para raspar esse pote, senão seu pão vai ficar muito pequenininho. E raspa a sua mão também aí. Ai, ai, ai. Gente, vou pegar assim. Ó. Vai amassando. Ai, Sofia. Raspa essa mão, senão não vai sobrar nada nesse pão. Aí. Tô vendo. Tem muito na minha mão. Aqui. Olha da outra mão. É bom que o pessoal já vê e também não fica desesperado lá com a massa deles, se tiver muito molhado. Você vê que a Sophie Deran, PhD, que escreveu um livro que cozinha, ela também está aprendendo, viu? É normal, hein? Mas é normal grudar, Sofia. Ó, o meu também gruda, tá vendo? Mas é outro tipo de massa. Mas eu tô sentindo que ela tá mais... ela fica mais elástica. Você já notou a diferença? Já. Ó. Então, incorpora essa farinha que você pôs aí, ó. Até você ver que tá tudo úmido. Ela ri de nervoso. Não, eu tô rindo porque a situação eu achei até interessante, porque eu usei as medidas, mas você vê, talvez eu deveria ter colocado um pouquinho menos de água ainda. Eu não coloquei toda a xícara, eu coloquei 2/3. Mas é porque o seu levain estava bem mais líquido que o meu. Então, depois a gente pode passar para o pessoal essa receitinha do levain. E, na verdade, o que a gente tem que reparar é na textura dele. Ele tem que estar uma textura bem pastosa. Exatamente. Como você entregou, Exatamente. Bom, coloquei um pouquinho de farinha, tá? Tá, ok. Agora mistura tudo aí e vai amassando. Aí sim, fica bom. Fica melhor. Mas ainda não dá do seu jeito, Mas vai ficar, deixa ela incorporar essa farinha que você acabou de colocar. Ó, quanto tempo sova? Muita gente me pergunta quanto tempo. Sova uns 3 minutos, não precisa se matar e suar. É divertido sovar, gente. É bom que dá uma liberada na energia. Eu acho que, sabe, é super terapêutico. Porque quando a gente faz isso, a gente está num estado de quase meditação, gente. E não é à toa que em alguns monges do Tibete estão usando o cozinhar como meditação. Posso colocar um pouquinho mais de farinha ou a doutora Gabi não deixa? Deixa eu ver. Mexe na massa aí. Não, senhora, agora tá bom. Pode misturar bem. O Pierre tá preocupado. Porque eu vendi que ia ser o mesmo pão que você trouxe. Olha, uma coisa eu garanto, vai sair um pão delicioso. Feito com amor já, isso. Isso. Tá. Misturou bem? Você sentiu que toda a farinha que você colocou, ela foi incorporada? Já tá úmida? Tô sentindo isso. Tá muito melhor. Então, ó, uma vez que a gente já misturou e sovou, já não tá grudando tanto, Sophie. Não, mas ainda assim, Agora, bota no bowl, na tua tigela, bota na tigela, raspa tudo da mesa, senão não vai sobrar pão. E raspa da mão. Aí. E lava a mão, depois que você conseguir tirar o máximo possível. Raspa com a colher, Sophie, ou com a espátula.
Ok, vou. Ah, Pierre, tem uma espátula de plástico, lembra? Pequena que a... Eu vou lavar minhas mãos enquanto isso. E vocês, como que tá indo? Algum tá fazendo junto? Non, tu sais les petits bleus ou violets que Eliane... Non, un carré. C'est un carré de plastique. Opa! Eu tô usando um tipo de raclette, não sei o nome. Eu tô usando... Sophie, perfeito. A querida Eliane Kina, com quem estou fazendo o blog das amigas na cozinha aqui, me deu de presente. Então, tá perfeito. Eli, muito obrigada. Isso Perfeito. que eu precisava. Isso. Você vê o quanto é importante ter as mãos limpas, hein? Bom, de qualquer jeito vai assar, hein? Vai, pode ter certeza. Eu falo que a coisa mais gostosa desse pão é que sempre sai pão gostoso. Não é maravilhoso esse resultado? Então vamos ver o sempre. já tô mais devagar, mas está indo. Não sei se a gente tem alguns seguidores que estão lá conseguindo. Eu tô tentando ler aqui o que o pessoal tá falando. Ó, alguém colocou aqui, eu costumava usar mais quantidade de fermento seco. Eu tô colocando só 2 gramas. Gente, por que a gente tá colocando pouquinho? Porque a gente quer fazer de fermento seco, né? Porque a gente quer fazer uma fermentação longa, de um dia para o outro. A gente vai modelar esse pão e vai botar ele para dormir na geladeira de hoje para amanhã. Então, você vai dar tempo desse fermento agir na sua massa, mesmo sendo tão pouquinho. Se eu coloco, sei lá, o pacotinho inteiro de fermento, esse pão vai inflar muito rápido. E não é isso que eu quero. Deixa a massa agora descansar, Sophie. Vai lá. Eu já estou me livrando da massa e já vou lavar as mãos. Então, Gabi, no entretanto, conta um pouquinho do seu... Tu m'as enlevé le son. O quê? Ok. No entretanto, que eu vou lavar as mãos, conta um pouquinho da sua história, do que você está fazendo, que é tão lindo, gente. Que agora vamos deixar a massa um pouquinho de repouso, Isso. Enquanto a gente conversa, a gente deixa ela descansar mais um pouquinho. Ok. Tá um zumbido aí no seu som. O som mudou. Parou. Tá melhor, ok. Tá melhor. Bom, então, eu conheci a Sophie, acho que já tem uns 2 anos, Sophie, não? Não diga. Sim. Bom, eu posso dizer que essa coisa do pão deu uma boa mudada na minha vida. Legal. A minha formação profissional primeira e onde eu atuei muitos anos, 12 anos, eu fui professora universitária e trabalhava na área de meio ambiente. Então, tanto como professora, tanto como gestora, com projetos socioambientais. E no fim de 2016, começo de 2017, eu estava sentindo já esse chamado, essa vontade de fazer uma transição profissional, de mudar. Não estava mais satisfeita naquilo que eu estava fazendo. Não, tá touché o som. Vai lá. E eu dei um tempinho para mim, fui viajar bastante, fui para a França, que como eu falei aqui... A Gabi fala super bien français. C'est pas vrai. Por isso que o seu Insta se chama Chez Gabi. Quer dizer no lar da Gabi. Eu achei tão lindo. E a França é o meu país do coração, fora o Brasil. Me inspira muito. Eu fiquei uma temporada lá. E comi muito pão. Eu lembro que eu ia nos mercados, né, nos marchés bio, e comprava pão, vai lá, de fermentação natural e tal. E quando eu voltei para o Brasil, nessa procura do que eu queria fazer profissionalmente, eu resolvi fazer um curso de pão com a Neide Rigo. Gente, nunca tinha feito pão na minha vida, ok?
Nunca na minha vida tinha feito pão. E aí eu fiz o pão e fiquei completamente... Fiz o curso, que é uma oficina de 2 horas e meia. E fiquei completamente encantada. Eu achei que essa coisa de fazer pão traz uma felicidade, assim, na alma. É realmente uma meditação ativa. Me trouxe muitos benefícios como pessoa. E aí fiquei pensando também como é que eu poderia incluir isso na minha vida profissional. Acabei juntando... Estou contando aqui para eles que quando eu fiz o curso de pão, fiquei apaixonada. E aí... Dá para ver. Dá para ver. Não, eu estou seguindo você, né? Porque quando você começou a fazer, nossa, cada pão eu vi você crescendo, né? Também fazendo pães diferentes. Eu tenho um pão que eu quero mostrar, um segundo. E aí o desafio era então trazer isso para a minha vida profissional. E eu resolvi compartilhar esse amor de fazer pão e ensinar as pessoas a fazerem pão. Juntando minha expertise anterior, eu era professora, então eu já tinha um pouco essa prática de ensinar e partir para ensinar e compartilhar esse amor pelos pães. E é isso que eu estou fazendo. Estou muito feliz, Sofia. Mas tá tão lindo a sua super história. Olha o pão que eu ganhei da Gabi. Mais um. Olha, e aí eu pensei, será que beterraba? Pode contar? Pode, claro. Não, pode contar. Esse pão ele foi feito com batata doce roxa. Essa massa que a gente está fazendo, ela é muito versátil, gente. É legal a gente fazer primeiro uma massa básica para entender o processo do pão, reconhecer como é que a massa evolui. E depois disso dá para brincar muito. Dá para você colocar grãos nessa massa. Dá para você colocar legumes, como por exemplo batata doce roxa, tá? Dá para você rechear o seu pão com o que você Nozes, gosta. castanhas. Exatamente, dá para brincar muito. Na hora de... Damasco, uva passa. E a pergunta é, e a farinha integral? Você usa ou não? Uso. Você pode também fazer um mix de farinhas. Só que a gente tem que saber que quando eu mudo a farinha ou misturo uma outra farinha, vai mudar um pouquinho essa textura do meu pão. E pode também mudar quanta água eu tenho que usar no pão. Então, por exemplo, uma farinha integral, ela chupa mais água. Então, quando eu coloco uma farinha integral, eu vou precisar colocar um pouquinho mais de água. E também, Gabi, concorda que não é para fazer um pão só com farinha integral. Isso nem é gostoso. Às vezes, naquela empolgação de fazer tudo integral, a pessoa perde o sabor. Então, eu escutei assim, 2/3 branca, 1/3 integral. O que você acha? É o que eu recomendo. Eu costumo colocar 30% de farinha integral, no máximo. Isso. E eu justifico. Ela dá um sabor gostoso para quem gosta desse mix de farinha. Ela fica um pãozinho mais ácido e o pão não fica tão pesado. Porque se você faz um pão 100% integral ou com muita farinha integral, fica uma massa muito pesada, um miolo muito denso. E eu particularmente não gosto do sabor do 100% Também integral. Também não. Tá? E outra, é legal dizer que quando eu coloco a farinha integral, muda também um pouquinho a textura da massa. Porque a farinha integral não tem tanto glúten disponível. Tá? Então, ela fica mais melenta e mais molenga até o final, quase. Ela é mais difícil de modelar. Nos próximos pães que vocês forem fazer, se vocês colocarem integral, vocês vão lembrar disso. Vocês vão ver que é diferente a textura da massa quando tem um pouquinho de farinha integral. Sofia? Gabi, temos só 5 minutos. A gente demorou um pouquinho. Você quer dar alguma dica? Então, olha, vamos fazer uma dobra? Pega o seu pão, vamos fazer uma dobra. E aí, Sofia, a gente já conversou 1 hora, foi isso? Sim. Então, olha, a gente vai fazer essa dobra e eu vou filmar e colocar no Stories as modelagens dos pães, ok? Tá bom. Vamos lá.
Olha só a dobra. Eu vou puxar uma banda da minha massa e dobrar sobre ela mesma. Puxo e dobro sobre ela mesma. Puxo e dobro sobre ela mesma. E vou fazendo uma voltinha, olha. Quando a minha massa começar a resistir, eu já parei. Ah, resistir. Quando você puxa ela, belisca e ela já tá mais durinha do que quando você começou, já tá dobrada. Deixa eu ver, Sofia. Pega um naco maior da sua, pega uma quantidade maior para puxar para cima. Aí, agora dobra sobre ela mesma. Pega outra ponta. Aí, dobra, a sua massa tá mole mesmo. Será que meu pão não vai dar certo? Vai dar certo, sim, tenho certeza. Ou será minha farinha? Também não, hein? J'entends plus bien. Tá me ouvindo, Sofia? Ah, tô ouvindo agora, sim. Olha só, nós vamos fazer 3 dobras iguais a essa, com intervalos de 15 minutos. Ok, então agora eu deixo. Vou esperar 15 minutos, vou fazer de novo. Isso mais 2 vezes. Exatamente, exatamente. Depois disso, quando eu fizer a última dobra, eu vou deixar descansar. Mais 15 minutos e aí nós vamos modelar. Eu modelar, você vai fazer Eu tenho uma no story. Será que a gente consegue fazer rapidinho aqui? Sim, vamos. Ó, eu tenho uma massa aqui, então eu vou mudar a câmera e vou fazer, ok? Tiens, Pierre, on va... montre, là, tu l'as mis là? Ok. Vamos. A gente combinou com a Gabi dela ter uma massa pronta para finalizar, para mostrar. Então, o que a gente fez de dobras é para fazer depois de 15 minutos mais um e depois de 15 minutos mais um. Vamos lá, Sofia, eu vou enfarinhar minha bancada, olha aqui. Tá? Vou virar essa massa na farinha, ó. Que é a minha massa que eu dobrei 3 vezes, que nem eu tô recomendando vocês. E esperar 15 minutos entre cada. Isso. Ok. Essa massa é maior, então eu vou dividir. Essa massa é o dobro da massa que vocês estão fazendo. Ok. Olha aqui. Eu virei a minha massa na bancada, eu vou ajeitar essa massa mais ou menos um retângulo. Enfarinho bem as minhas mãos para não grudar. Tá dando para ver, Sofia? Sim, super, super. Ó. Tá vendo? Sim. Ó, então eu vou fazer aqui. Eu venho aqui, ó, dobrei na metade. Ah. Agora, eu venho com a outra metade e dobro em cima dessa, colo bem aqui no meio, ó. Uhum. E agora eu venho lá da ponta, dobrando, fazendo um rolinho, ó. Rolinho. Ah. Rolinho, ó. Rolinho. Olha aqui. Ok. Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Parece pão. E vou colocar na minha cestinha com um paninho enfarinhado. Quem não tiver a cestinha e o paninho, pode colocar direto numa forma de bolo inglês untada com óleo ou azeite. Ok. Tá? Como depois eu vou, na hora de assar, eu vou virar esse pão na panela, eu vou colocar ele com a costura para cima, tá vendo? Ah, tá bom. E se precisar dar uma costuradinha aqui para fechar melhor, eu aperto, ó. Ok. Jogo uma farinhazinha aqui em cima. E vou colocar num saquinho plástico e vai para a geladeira, na parte baixa da geladeira, até amanhã, a hora que a gente for assar. Amanhã, gente, a gente se encontra às 10. A gente aconselha você ligar o forno. 9h40. 9h40, que grau? 180? O 200? máximo do seu forno. Ixi, que deve vai cortar. Vai cortar? Vai cortar. Agora, a gente vai assar primeiro numa panela fechada, hein?
Isso. A gente precisa de vapor para assar esse pão. Então, ou a gente vai assar numa panela fechada que possa ir ao forno, ou a gente vai colocar numa assadeira comum. Olha Sim. só. Então, a gente tem 2 parâmetros para saber se a nossa massa está no ponto. Quais são? Um é o parâmetro visual. Sim. Eu vou comparar o tamanho que eu coloquei ela na cestinha ontem e eu tenho que Ok. calcular que ela cresceu mais ou menos 2/3. Então, eu vi que ela cresceu. Ó. Ela tava, Sim. tinha um monte de espaço na minha cestinha e agora ela preencheu toda a cestinha. Aqui é a mesma coisa. O outro parâmetro, além desse parâmetro visual de ver que a minha massa cresceu, é eu tocar a minha massa. Então, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui, porque ela tá bem meladinha. O que é meladinha? Está molhada. Ah, a minha parece seca, viu? É porque você colocou farinha bastante, o suficiente. De repente, eu coloquei pouco e ele umedeceu. Ó. O outro parâmetro é o seguinte, eu vou tocar a minha massa e ó. Quando eu toco, eu sinto que ela tá cheia de ar. E onde eu toquei, fiz o fundinho, ela vai voltar bem devagar. Ó. Ela volta devagar e deixa até uma pegadinha do meu dedo. Isso quer dizer porque que ela... a minha não volta. Mas você fez muito fundo esse dedinho. Faz mais leve. Ah, mais leve. Aí. Aê. Tá vendo que tá voltando devagarinho? Sim. E ele, tá bom. ele deixa uma marquinha. Isso quer dizer que ela tá no ponto. Que ela tá cheia de ar, que ela já fermentou. Certo? Eu vou colocar um pouquinho de farinha só pra... Isso. Coloca um pouquinho de farinha pra ele Tá não muito ficar... mole, ele tá cheio de gás já. Exatamente, ela tá cheia de ar. Opa. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar primeiro como é que a gente vai assar essa massinha aqui na panela. E depois eu vou mostrar essa aqui que a gente vai assar envolta no papel alumínio, ok? Então, vamos primeiro a da panela. Quem tá assando na panela, eu coloquei a instrução ontem que se a panela fosse muito grossa, por exemplo, uma panela de barro, uma panela daquelas de ferro fundido bem pesada, teria que aquecer a panela junto com o forno. Isso, fiz. Isso. Essa minha aqui, ela é bem levinha, ó. Ela é fininha. Como se fosse uma forma. Então, eu não preciso pré-aquecer ela. Tá. Agora, a gente tem que enfarinhar o fundo da panela para o pão não grudar aqui. Entendi. A gente não tá vendo bem a sua panela. Pode... Peraí. Ah, ela tá. Peraí, deixa eu mudar o foco aqui. Assim. Melhor? Isso. Isso, vai me contando. Eu tô fazendo igual, né? Tudo igual. Igual é. Sabe uma criança que tá aprendendo da mamãe. Pode enfarinhar bem. Tá? Agora eu não consigo tocar porque tá muito quente. Eu tinha deixado no forno. Cuidado para não se queimar, tá, Sofia? Na borda da panela. Ó. Isso. Enfarinhei bem, tá? E agora eu vou... Deixa eu ver se tá bem no foco aqui. Eu vou virar o meu pão. Lembra que esse pão da cestinha... a gente colocou a costura para cima. Sim. Por quê? Sim. Porque nós vamos virar ele na panela. Tá? Ok. Então agora nós vamos fazer Tô com medo. Não tenha medo. Sabe o que você faz? Cuidado para não se queimar na borda. Você apoia o seu pãozinho assim, ó, aí na borda da sua panela e pá, tomba ele na panela. Tá? Se Deus quiser. Eu vou fazer. Se você conseguir, você... Ó, tombei. Oba! Bom, vou fazer. O Pierre que vai... Eu não consigo fazer tudo sozinho. É o Pierre que vai lá, filmar. Pierre. Vai, Pierre! Vai na fé. Faz poft. Tomba ele lá. 1, 2, 3. Pof. Oh, my goodness! Vai lá. Aê, perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Uma aventura, hein, Sofia? Aí agora... Total. Aí agora, joga uma farinha em cima dele porque fica mais fácil de fazer o corte.
É, mas o meu já tem uma cara de outra coisa do que pão. Tem uma cara de, não sei. Ele ficou meio, talvez porque tá aquela massa de slime, então tá, Ah, essa é talvez, slime? é. Olha só, a gente vai fazer um corte de fora a fora nessa massa aqui, ó. De ponta a Ah, ponta. tá Como com é, uma faca? como é que pode fazer? Muitas maneiras, tá? Pode Faca, ser com lagueiro. como é que fala? Uma faca assim, ó. Tchum. Isso, uma faca bem afiada ou uma gilete. Quem não tem gilete vai fazer com a Ah, faca. não. Gilete não tenho. Então vamos lá, ó. Eu também vou fazer com a faca pra gente fazer igual. Põe farinha em cima pra faca deslizar melhor, tá? Ah, tá. Vou. Isso, dá uma espalhadinha. Isso. E aí, ó, você vai ter que ser meio rápido, fazer de uma vez só esse corte. Ah, então você faça primeiro. Ó lá, peraí. Então, dá pra ver a posição da panela? Dá. Então, ó, ó. Ah, ok. Pode ser fundinho, viu, Sofia? Sim. Vamos lá. O Pierre que vai Ó. pegar. Eu vou. 1, 2, 3, 1. Vem, aê! Pode ser fundinho. Aí, perfeito. Perfeito. Aí ele vai abrir assim, com aquela Isso. cicatriz que fica por cima, legal. Isso. Pronto. Agora a gente vai tampar a nossa panela. Pierre, a tampa foi guardada. A tampa. Tinha deixado fora a tampa do... E vou colocar no forno. Tá bom. E tudo bem se a gente começar com um e depois colocar outro? Sim, tudo bem. Tá bom? Então, gente... Só controlar o seu tempo, né? Marca aí 20 minutos. Tá bom. Acho que vamos fazer de time. O Pierre tá aqui comigo. Ele vai colocar Quer fazer os dois juntos? Esperar para pôr os dois juntos? Oh, não sei, o que você achar melhor? Porque uma vez que tá que eu coloquei esse para o outro, colocar depois papel alumínio. O que você acha? Perfeito, perfeito. Tá bom. Então vamos colocar esse já? Pode colocar. O forno tá bem quente, pode colocar. Tá bem quente. Queria só mostrar meu forno. Olha a tampa. Olha aquele pano lindo que eu recebi de uma aluna. Tá sempre lá no meu forno. Estamos meio obcecados, hein? Olha a tampa. Voilà! Muito bem. Perfeito. 20 minutos tampado e depois a gente vai 20 minutos, Pierre. Isso. Marca aí, Pierre. Bom, olha só. A gente pré-aqueceu o forno. Eu falei para vocês pré-aquecerem o forno no máximo, né? 280, o máximo que tem lá o seu forno. Tá. Quando você colocou... Tá no máximo, Pierre? Então, quando você coloca o pão lá, você baixa para 250. Ah, uma vez que você coloca o forno, você abaixa. Quando colocou o pão, você coloca a temperatura 250. Vai assar em 20 minutos na temperatura de 250. Tá bom, o máximo. Pierre, o Pierre colocou no máximo, mas verifica que o gás está vindo, porque às vezes quando a gente coloca no máximo, tchum, ele se engana, ele corta. Não, ó, tá funcionando. Ok. Então, pronto. Agora, esse aqui, quem fez na forma de bolo inglês, ou quem fez numa assadeira ou num pirex, como a Sophie vai colocar o dela, vai fechar com papel alumínio. Tá. Isso, Sophie. Aí eu imagino, já tô colocando, talvez eu não deveria. É isso mesmo. Não, tem sim. Tem que colocar para não grudar. É. Eu vou fazer
o papelote nessa assadeira e depois vou mostrar na assadeira redonda também, para ninguém ficar com dúvida, tá? Tá bom. E papel alumínio, hein? Ou papel para assar? Papel alumínio. Ok. Porque é mais fácil de fazer o envelopinho. Ok. Então eu vou fazer aqui no meu, ó. Vou posicionar. Eu posso tanto envolver a forma inteira, como eu vou fazer aqui, ó. Ah, Como eu posso fechar só aqui. O outro eu vou fechar só em cima. Esse aqui eu vou envolver inteira, porque a forma é pequena. ok. Por que eu faço isso, Sophie? É que nem a gente assar legumes no vapor. Realmente a gente podia assar jiló também assim. É? As pessoas se assustaram, é? Imagino. Até eu falei, nossa, o que aconteceu com a Sophie? Aí eu não podia passar esse dia de mentira sem falar uma brincadeira. Sabe a brincadeira que eu faço há 20 anos para os meus filhos? Desde que a gente chegou no Brasil, eu tô acordando eles dizendo: tem neve, está nevando. e funcionou durante uns 10 anos, mais ou menos, porque eram pequenininhos, acordando, super animados. E claro, no Brasil, em São Paulo, não acontece neve, mas e hoje eles são adultos, eu ainda não fiz, mas vou fazer, vou mandar o ano passado eu mandei uma foto de Montreal e dizendo: nossa, olha que tá chovendo e tá nevando aqui em São Paulo. E quase peguei eles. Olha, Sophie, por que a gente... E, Gabi, o Pierre tem uma colocação interessante. Você não fez um corte no seu pão. Ai, meu Deus, Pierre. Ai. Você vê, meninas na cozinha, às vezes... Conversa. Exato, desculpa. Pierre, obrigada, Pierre. Olha, vamos lá, de novo aqui, dá pra ver? Ó, outro corte. Ok. Nossa, o Pierre me salvou agora, hein? Pois é. Essa massa tá mais molinha, tá vendo? E a faca não escorrega tão não bem. Corta. Mas, porque ele vai crescendo, no forno. É legal ter um estilete bem afiadinho, que daí ele corta melhor, tá, gente? E Gabi, uma pergunta. É só pela estética, para ter um pão mais bonito, ou também evita explodir? Exatamente. Olha, o corte, além da função estética, ele é a chaminé do pão. Ok. Quando a gente coloca o pão no forno, as leveduras ainda continuam trabalhando, fermentando e produzindo... Pois é. Exato, e produzindo gás carbônico. Então, se eu não faço uma saída para esse gás carbônico, que é o corte, o seu pão vai estourar em algum lugar. E às vezes com cara feia, mas continua ficando bom de gosto. Só que é difícil apresentar numa mesa de convidados, por exemplo. Mas em família, a gente está menos preocupados, Ok. Então, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Então, eu vou fazer também numa forma redonda, como se eu fosse assar um pão. Porque eu não tenho outra massa, né? Eu só tenho duas, mas eu vou fazer pra gente ver como é que é. Tô na dúvida, Gabi, porque eu tenho um molde como aquele retangular. Será que seria melhor do que esse? Depende do tamanho do seu papel. Se ele for bem grande, você conseguir prender bem na borda desse pirex, ok. Se não, faz na forma retangular mesmo. Acho que dá. Vai ficar bonito. Vamos lá, pela estética. E eu deveria, então, colocar o pão, de uma vez. Exatamente. Certo? Vai tombar aí de novo. Ok, vou fazer. Vai tombando. E eu vou fingindo que tem um pãozinho aqui, que eu não tenho mais massa, tá? Eu só vou fechar para vocês verem. 1, 2, 3, 1. Aê! Aí, perfeito. Nossa! Tá linda essa massa, Sophie. Tá linda, Eu vou cortar.
Eu vou colocar um pouquinho de farinha primeiro. Nossa, dá para sentir que ele tá cheio de gás, de oxigênio, né? Isso De ar. mesmo. Vamos lá cortar, Faz o gente. corte. Faz num golpe. Fum, até o final. Aê! Segura um pouquinho com a mão para não enrugar. Isso. Perfeito. Perfeito Sofia. mesmo. Perfeito, Sofia. Parabéns. Ok. Aqui agora, meu papel alumínio. Olha que eu comprei um papel alumínio chique. Chiquérrimo. Sofia, se você acha que é pequeno, você pode emendar, tá? Ou fazer de comprido. Tá bom. Acho de fazer de comprido aí, né? De comprido. Isso. Gente, não precisa comprar um papel alumínio tão chique. Acho que eu me enganei. Eu comprei provavelmente muito mais caro, sem querer, viu? Mas tá chique. Sofia, deixa uma Sim. sobra. Tenta deixar uma sobra, porque seu pão vai crescer para tentar evitar que ele encoste, tá? Verdade. Olha, porque se encostar não vai ficar... Vai sair pão delicioso, mas é para evitar dele não grudar em cima. Ó, tá bom. Aqui na minha, então enfarinhei, virei o meu pãozinho aqui e vou fechar. Não tá super tampado igual uma panela, viu? Faz o melhor que dá. Ah, eu gosto dessa Gabi. É, o melhor que dá. Ó, aqui na minha, prende bem na borda o papel, ó, aperta bem. E deixa uma sobrinha aqui, ó, se possível. O meu tá fechado, mas não prende. Quer dizer, eu imagino que vai sair o vapor por aí. Quer mudar para a assadeira? Ah, não, vou fazer um teste. O que você acha? Posso dar uma ideia? Passa, Sim. vai gastar mais o seu papel lindo, maravilhoso. Mas passa por baixo, tenta embrulhar ele, que nem eu fiz a outra. Ah, ok. Para segurar. Isso. E eu acho que a sua assadeira é funda, não vai encostar em cima. Então tenta fechar o melhor que você puder. Por que a gente quer ele fechado, Sofia? Porque é o vapor. Sim, o vapor ajuda, hein? O vapor que vai dar a cor da casquinha dele. Ah, a cor vai vir do vapor. Pensei que era mais do... A cor era mais do... Justamente do fato que ele assar, que ele esquentar. Se eu pegar esse pão, por exemplo, e colocar no forno aberto, ele vai ficar todo branquelo com uma casca dura. Já fiz. Perfeito. Então vamos colocar no forno? Tô dizendo, eu já fiz um pão que saiu todo branco. Eu não sabia por quê. Por isso, porque não tem vapor para assar. Olha, que dica maravilhosa. Bom, acho que tá bom, viu? Vambora. Vamos! Aqui, os dois. Fecha o forno. Vocês estão gostando do meu pano, é? Diga não às dietas. É isso aí, Sofia. Cadê você? Ok, tô aqui. Vou colocar no... Vou sentar pra gente conversar. Agora podemos até tomar um chazinho. Poderia fazer um cafezinho. Vou pegar uma cadeira aqui. Sim, Cidinha, o forno tem que estar pré-aquecido pelo menos 20 minutos, no mais quente que der. Tá bom?
Tá, a gente tinha falado no nosso live de ligar a partir das 9h40 e até deixei um post no meu feed sobre a pergunta do convite, se a forma pode ser de teflon, claro. Pode ser qualquer forma e você vai fechar ela com papel alumínio. Eu acho que a dica maravilhosa é justamente deixar esse ambiente fechado para subir o vapor. Isso. Porque realmente acho que isso que faz a diferença, hein? O que acontece, Sofia? Nos fornos das padarias, o padeiro põe o forno lá na pedra, né? Porque é forno de pedra lá. Uma pedra bem quente, e daí ele aperta um botãozinho lá e solta um vapor. É. Nos nossos fornos, nas nossas casas, a gente não tem esse vapor. Então a gente tá simulando o forno de padaria. Por isso que a gente tem que assar o pão fechado. Eu vou falar para vocês, a maneira mais fácil é realmente dentro de uma panela. Você vira, tampa a panela, põe lá 20 minutos, tira a tampa da panela e deixa o pão dourar. Agora, esqueci de contabilizar. Você olhou o relógio? Não, Pierre olhou. Contabilizar 20 minutos, mas o Pierre tá 7 minutos só. Não, mas tem dois. Do primeiro? Olha, pode colocar a partir de agora 10 minutos, Pierre. Vai por mim. Não precisa, 10 minutos, Pierre. Tipo, não tem... contar. Isso, não tem não perigo. é 20. E meu forno, aliás, ele não é dos melhores. Hein? É um forno fantástico é uma marca que dura, porque eu comprei já há mais de 10 anos, então eu gosto dele, mas ele não esquenta muito, ele não tem muita sensibilidade de temperatura, então você tem um botão, mas não faz muita diferença. Então, a tendência que eu vejo com as minhas coisas que eu estou assando é que geralmente precisa de um pouquinho mais. Então, eu concordo com deixar um pouquinho mais. Alguém que... Quem que tá falando isso? Tem alguém falando que foi às 10h18. Isso, ela deu o horário pra gente, muito bom. Pães, Canúbia, você tá fazendo pães também? Então... Um monte de gente me mandou pergunta, Sofia, um monte de gente estava fazendo pão. Olha só. Tu perguntou do quê? Sim? Várias. Como dúvidas durante a nossa live, também como que ia assar o pão hoje de manhã. Então tem bastante gente colocando pão no forno aí junto com a gente. Isso, olha que legal. O nosso intuito com o blog Unidos na Quarentena, que eu montei com a Eliane Quina, que é uma chefe de cozinha, e que está provavelmente escutando aqui, é que a gente quer deixar essa quarentena um momento para aproveitar esse tempo que a gente fica meio obrigados a ficar em casa. Claro que não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Então, se você conseguir, se você pode, fica em casa. É a melhor maneira de ajudar. Claro que protege você, mas você também protege os outros. E você também deixa essa contagião do vírus mais lenta. Então, ficar em casa é o que a gente tem que fazer. E por isso que a gente pensou, então, vamos aproveitar que é um momento maravilhoso, sabia? Para cozinhar, um momento maravilhoso para experimentar. Olha, eu estou anos querendo fazer o que eu estou fazendo hoje. Assar um pão. E agradeço muito você, Gabi, porque você foi tão generosa de dar todos esses seus truques. Mas com certeza, acho que todo mundo que está aqui vale a pena seguir essa Gabi, porque eu estou seguindo você os 2 anos que a gente se conhece. E estou vendo cada pão fabuloso, fantástico. Outra dica de Insta para seguir é da Ned Rigo. E justamente ela está fazendo eu vi hoje de manhã, achei muito fofo, ela chama de Nedflix.
Ela faz um Netflix de como se chama? De levain, né? De fermentação. Hoje à tarde ela vai assar um pão também, Sofia, a Neide Rigo. Perfeito, ok. Então dá pra pode ver. seguir, dá para ver. Você mesmo contou ontem, né, que você aprendeu com ela. Eu contei também que eu recebi de uma aluna minha, eu recebi uma isca de levain da Neide há uns dois anos atrás. E ficou na minha geladeira, porque a minha intenção era fazer, mas eu nunca achei o tempo, energia, organização, e deixei na geladeira, mas eu teve dor de jogar, então eu falei, eu deixo, eu vou ver. E interessante, porque eu pensei que a gente tinha que alimentar o tempo todo essa isca, senão ela ia morrer. Ela ficou bem assim, baixinha, liberando bastante uma água meio... Uma aguinha cinza. Cinza. E quando a gente decidiu fazer, depois você me deu um pouquinho de levain da sua própria cultura, cultura, sim. Eu pensei, eu vou jogar um pouquinho de farinha, água, e ela voltou a crescer. Fiquei muito encantada com isso. É muito difícil matar um levain. É muito difícil bom saber. Matar uma bactéria, né? Ele é uma levedura, é uma bactéria. Eles são muito resistentes. Claro que é uma bactéria totalmente do bem, né? Que faz... É saudável pra gente. Mas ela na verdade, ela não mata, ela fica adormecida. E ela pode pagar... fiz o teste, ela pode ficar 2 anos na geladeira. Isso, Agora, quando coloquei ela de volta, ela fica bastante líquida. É porque, de novo, eu tô fazendo o slime, né? Eu preciso colocar mais farinha. Menos água. A próxima alimentação, Sofia, coloca menos água até ele ficar pastoso. Eu acho que é mais fácil trabalhar com o levain mais pastoso. Sim, porque o segundo pão que eu fiz com uma isca mais pastosa mesmo. Legal. Gente, olha só. Uma coisa que a gente começou falando, a Sofia falou do forno dela. Não tem como a gente prever como é o forno de cada pessoa, na casa de cada pessoa. Você vai ter que praticar e pegar essa manha do seu forno para fazer o pão, tá? Então, olha, qual é a regra básica que depois você vai aplicar aí na sua casa? Os primeiros 20 minutos vai ser com o pão fechado a 250 graus. Bem quente. Bem quente. Quando você abrir a panela, o seu pão já vai ter crescido o que tinha que crescer. E o cortinho vai abrir muito ou pouco. Isso a gente vai depender de cada forno. Vai ser a surpresa. Pão. E aí você vai abrir para dourar o seu pão. Nesse momento, você vai abaixar a temperatura para 230. Então, você tira a tampa. Acho que o horário estourou daquela primeira. Será que a gente tira a tampa agora ou você acha melhor esperar um pouquinho mais? Você está dizendo que seu forno é meio molengo, vamos esperar um pouquinho mais. Enquanto isso, eu vou tirar o meu para vocês verem. Que tal? Tá bom. Peraí. Vamos lá. E uma pergunta depois que eu queria conversar com você sobre o levain, porque tem pessoas que fizeram com levedura biológica e dá muito bem. Né? Agora, eu mesmo quero continuar com esse levain, porque até acho fofo ter um levain que você nutre dentro da casa e você vê que ele pode ficar na geladeira quando você viaja. Então, eu achava que era uma coisa muito mais complicada ter um levain em casa, mas não é tão complicado. E também acho na parte nutricional muito interessante essa questão de fermentação lenta. Muito, Sofia. Eu acho que o que a gente fez, a gente decidiu desses horários para ter horários interessantes como dizer, de live. Mas você pode fazer esse pão à noite, deixar na geladeira e assar de manhãzinho, para ter um pão fresquinho. Pode abrir, vamos lá. 1, 2, 3 e já.
Oba, que lindo. Tá vendo? Olha, ele já cresceu, ele abriu um pouco o corte, mas ele ainda tá branquinho. Então Tá. agora eu vou voltar no forno, vou abaixar minha temperatura para 230 para ele dourar, tá? Ah, mas aí a minha dúvida é, se eu tirar e abaixar, eu tenho outro assando. Você não colocou o seu outro junto, hein? Coloquei, mas o forno tá bem quente já, Sofia, acho que não vai prejudicar. Ah, ok. E você faz o seguinte, como o seu forno você disse que não é muito forte, deixa o tempo do outro 250 e daí depois você baixa para 230. A hora que você abrir a panela, você vai ver se você vai precisar baixar ou não essa Tá temperatura. bom. Então, eu vou trazer a panela aqui para fazer, para ver como que tá. Boa. O Pierre quer fazer. Então, vamos lá, gente. Tá. Pode tirar e colocar aqui? Lá. Então, não fazer com a mão, gente, hein? Cuidado, hein? Já grudei dedo na panela. Imagino. Ixi. Tá todo mundo olhando? Gabi. 1, 2, 3, 1. Que lindo! E, gente, esse é nosso slime. Olha, ele cresceu, Nossa, ele abriu o corte, E ele já tá começando, ele já tá começando a ficar moreninho, Sofia, é isso? Sim. Talvez meu forno não tá tão... tão mal quanto você pensa. Você viu? Nunca fala mal do seu forno, nunca. Ok. Então eu coloco de volta, hein? Isso. E você vê, ele tá mais assim, largo, por causa do fato que ele era slime, não? Mais líquido, isso, ele deu uma esparramadinha. Ok. E o outro, não olhei. Alguém que prestou atenção? A gente tá perdida no tempo. Aqui meu levain da Neide. Mas tá funcionando, tá borbulando. Tem bolhas que saem e tudo. Eu tinha essa quantidade, que eu coloquei bastante farinha. Mas Sofia, ele... Sim? Faz o seguinte, na próxima alimentação, você coloca a farinha e coloca bem menos água e mexe até ele ficar bem pastoso. Você vai ver que ele cresce... Mas, sabe, a minha impressão, Gabi, é que ele tá um pouquinho azedo. Então, já que a gente tem um tempinho agora, o que você acha de falar um pouquinho de levain? Porque o seu levain tem um cheiro muito fresco, é um cheiro bem suave. Agora, aquele que eu ressuscitei, ele tá bastante azedo, então estou até com medo de usar. Acho que eu não posso me intoxicar, porque como você falou, é uma levedura. Não. Mas talvez fazer que o pão fica pior, ou fica mais azedo, não? O que você acha? Mais azedo, com certeza. Só um minuto que eu vou baixar minha temperatura também, peraí. Não sei, alguém aqui prestou atenção quando eu coloquei o meu outro? Não, uma vez aberto, quanto tempo? Uma vez aberto, Gabi, quanto tempo para... 20 minutos. Praça? 20 minutos. Talvez o outro tá pronto, não? Quer abrir o outro? Vamos abrir o outro também. Vamos. Vamos. O Pierre quer fazer, viu? Eu quero um ajudante também aqui, hein? Opa! O Pierre tá muito animado, sabe? Já contei no live, mas é verdadeiro isso. O Pierre tem muito mais paciência do que eu. Eu sou mãe de 4 filhos, sempre fiquei na correria, estou fazendo as coisas muito rápidas. E ensinei o iogurte para Pierre, ele fez muito melhor do que eu. Oba! Não tá. Esse faltou, Sofia. Ixi, vamos colocar de volta. Faltou. Ele vai ficar branquinho, hein?
Vai porque você escapou o vapor, mas tudo bem. Quer fazer uma coisa? Joga uma aguinha dentro da forma. Ah, on peut mettre un peu d'eau. Ok, tenho água aqui. Gotinha só, um pouquinho, borrifada. Aí. Vai lá. Vou abrir Vamos, o meu, vamos. tá? Tá bom. A gente não calculou tempo, né? Então... A Cris Reis está dizendo que ela pode te ajudar, se você quiser. Ah, Cris! A Cris é uma psicóloga muito fofa, que é docente no meu curso. É uma psicóloga que trabalha comigo também no Ambulim. Bom, olha, o nosso voltou no forno. Talvez eu voltei o meu também, viu? Deixa baixar um pouquinho. Ah, também? Não ficou bom? Não cheguei a abrir, mas pela temperatura eu achei que ainda não tá. Ó, Você vê? pessoal, tem que marcar o tempo, tá? Quando põe o pão no forno, coloca lá o timer, o despertador, 20 minutos, depois 20 minutos. É que aqui a gente tá fazendo a live e não marca o horário, né, Sofia, no telefone, a gente fica perdida. Isso é uma falta, uma falha minha, porque eu tenho tudo para marcar. Temos celular, eu tenho até o horário do micro-ondas. Eu tô aqui falando que nem uma maluca, esqueci de marcar também. Mas Olha vamos só. deixar uns 10 minutos ainda. Isso. O que você acha? Ok. A Mariana tá dizendo que vocês estão só falando e não estão marcando tempo. Mariana, é gostoso também conversar. Saber que para mulheres, olha que interessante, o fato de conversar com outra mulher de uma maneira simpática, gentil, libera serotonina. Então a gente não deveria ter nenhum problema. É gostoso conversar. Aliás, quando as pessoas se sentem muito só, muito triste, primeira coisa, ver se você não tem alguém para ligar. E hoje com esse WhatsApp, a gente se aproxima muito, né? Isso mesmo, muito gostoso. Trocar, né, Sofia? Trocar, conversar, expressar as dores também. Então tem que ser uma amiga, uma pessoa simpática, né? Não aquela amiga que fala, nossa, você engordou, hein? Aquela que não é necessariamente ajudando, não está ajudando. Não, pelo contrário, né? Ó, Sofia, você falou do levain. Para alimentar esse levain, a gente pode depois colocar por escrito as orientações para o pessoal. Mas você vai colocar farinha, que é sempre o seu 100%, e vai hidratar normalmente 80% de água. Só que o seu está muito líquido, então eu estou dizendo para você, a próxima vez que você for alimentar, você coloca menos água. Se baseia também pela textura, ele tem que ficar bem pastoso. Você consegue mexer, mas ele fica bem pastoso, tá? Por que eu gosto de trabalhar com esse levain? Porque eu acho que é mais fácil na hora de fazer a receita, você não precisa ficar pensando tanto em diminuir a água. Porque eu concordo. Ele tá quase na mesma consistência que a massa. Nossa, vai cortar... Vou abrir o meu. O Pierre está me dizendo que nosso live vai cortar daqui 6 minutos. Talvez a gente faz um outro... Não, um pouquinho mais de 6 minutos. A gente fala muito, Sofia? Peraí. Não, mas também o forno não está ajudando, O forno está demorando. Vamos abrir esse aqui agora. Você está dizendo aquele primeiro? Ah, não. Ok. Atenção, porque a hora que abre aqui, sai o vapor, tá, gente? Cuidado, Deixa eu ver. Peraí. Olha lá. Ele tá branquinho ainda, tá vendo? Mas ele cresceu. Você lembra que ele não tava nem fora da forma e agora ele já tá para fora da forma. Legal. E o que eu falei ontem é uma verdade. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai aprimorando. Sim.
né? E vai pegando a manha do nosso forno, vai conhecendo como é o seu forno, como é que ele trabalha. Com certeza. E, sem dúvida, a gente fazer o pão numa panela fechada é mais confortável e também você consegue uma vedação melhor, tem um resultado melhor de casca, tá, gente? A gente viu, né? Foi bem claro também. Esse primeiro pão que estava na panela, alguém anotou quando a gente colocou no forno de novo? Bom, agora... Mas é assim que eu tô cozinhando, sabia? Eu não tô com muita intuição, tô fazendo as coisas, às vezes dá certo, às vezes não, mas não pode dar muito errado, né? Só se queimar tudo. O melhor... Talvez deixe baixar um pouquinho. O melhor consolo... Tô dizendo pra Pierre abaixar, porque a gente ainda tá no 250. 230, isso. 230. O melhor consolo é que sempre sai um pão gostoso de comer. Isso aí você vai... Isso. E saudável, e que foi você que fez com todo carinho. Pois então, esse isso... é o melhor dos presentes. É o melhor dos Exatamente. presentes que a gente pode querer. E a casa já tá com cheiro gostoso, né? Isso. Nossa, cheiro de Isso. pão. Tá. A Mariana fala aqui para meu levain, que tá um pouquinho azedo, talvez melhor jogar metade. Isso que eu ia te falar. Descarta parte dele. Tá? Tá triste. Não, tudo bem. É só uma vez. Joga metade dele fora e alimenta com mais farinha e água. E dosa a água para ele ficar bem pastoso. Você vai ver que ele vai melhorar a acidez. Quanto mais você alimenta, mais fresquinho ele vai ficar, mais cheirinho de leite, ácido lático. Se você deixa ele muito parado, que nem o seu estava muito, muito tempo parado, ele vai ficar ácido, com cheiro de ácido acético. Isso. E sabe que é exatamente a mesma coisa com o iogurte? Se você deixar o iogurte no forno muito tempo, ele vira ácido. É isso aí. Agora você deixa uns 5 a 8 horas e depois coloca na geladeira, você bloqueia a fermentação e fica menos ácido. Bem interessante essa questão. O pão é a mesma coisa, mesma coisa. Quanto mais tempo você deixa ela trabalhar, mais acidez você vai ter. Se você deixa menos tempo, menos ácido fica o seu pão. Eu vou tirar o meu outro do forno só para vocês verem aqui. Vamos finalizar com o seu e depois eu mando vídeo do meu. Tem que praticar agora, hein, Sofia? Tem tempo, Pierre? Tem tempo. Pierre me assustou, porque ontem cortou assim. A gente... Então vou esperar mais um pouquinho. Aí, o final, pessoal, você vai vendo a corzinha do seu pão. Você tenta deixar ele 20 minutos para ele secar bem o miolo, para ele formar a casca, mas também vale a observação. Você gosta mais no forno, você vai vendo a cor que ele vai ficando, tá? Você foi ver o seu? Ainda não, é? Ele tá quase, mas eu gosto ele mais moreninho, então vou deixar mais um pouquinho. Ok. Não, ontem cortou quando você estava falando das panelas. Talvez pode falar de novo sobre as panelas. Né? Tem que ser panelas fechadas, porque a gente quer manter um tempo no vapor. Então pode ser qualquer tipo de panela. Pode ser também de barro. Pode, só que a de barro, como ela é muito grossona, pesada, assim como aquela de ferro fundido bem pesada, você tem que esquentar muito. Então você vai pré-aquecer o forno com a panela dentro, uns 20, 30 minutos. Pensa, sempre pensa que a gente quer simular lá o forno da padaria, quando o padeiro joga o pão na pedra quente. Então, se a sua panela for grossa, você tem que esquentar bem. Agora, então, a minha panela de inox eu tinha colocado no forno, estava bem quente. Isso. Bem, isso ajudou. Ela tem um fundo grosso, né? Então, quando você joga o pão nela quente, aí ele sobe e cresce. Legal. Ok.
Tá bom. E para fazer um levain, então, você tinha começado de falar que é simplesmente farinha e água. Isso. E aí você deixa fermentar? Tem muitas maneiras de fazer, Sophie. A maneira com menos ingredientes é essa que a Neide está fazendo. Ela fez 7 dias, ela salvou lá no feed dela, dia a dia. Só água e farinha. Você faz uma bolinha de farinha, bota na água e vai trocando essa bolinha ao longo dos dias para ir cultivando as suas leveduras. Mas você pode fazer... Mudando de água. Isso. E botando mais farinha nova. Uma vez que surge a levedura ali, a colônia, nesses 7 dias você vai cultivando até ela se estabilizar. E aí vira o fermento que é eterno, você pode usar para sempre. E é só alimentar que ele vai aumentar, tá? Que lindo, hein? Outra maneira é você começar com alguma coisa docinha. Por exemplo, a primeira mistura você pode fazer com suco de abacaxi. Eu já fiz esse. Você pode fazer com cana de garapa, caldo de cana fermentado, você pode fazer. Porque acelera, hein, a fermentação. Perfeito. Isso. Aí nas 2 primeiras você alimenta com o suco e depois vai água e farinha, água e farinha, água e farinha, 7 dias. No meu perfil do Che Gabi no Instagram, tem um destaque lá que chama Levain do Zero. E ali, tá, perfeito. E ali tem o passo a passo também desse levain que eu fiz com suco de abacaxi. Tá. Ou você tem uma amiga que tem e que vem trazer para você, como você fez para mim. Eu fiquei com o pote porque achei tão lindo, gente. Olha como que chegou. Porque esse levain é uma coisa muito linda de, uma vez que você está fazendo, de doar para outras pessoas. Aí exatamente. É um sinal de... é um presente lindo. E também você cozinhando. Cozinhando é um ato de amor. Então, eu recebi isso como um presente. Realmente, fiquei muito... Temos 3 minutos, Gabi, mostra seu pão. Pierre, você quer ir buscar o meu também? Uou! Vamos lá ver Chez Sophie, porque Chez Gabi deu certo. Agora Chez Sophie e Pierre, vamos lá. Deu certo também. Vamos pegar... Acho que ele não está ainda no ponto, mas falta um pouco, mas ó, uhul! Dá para dourar mais um pouquinho. Vamos colocar ainda mais. Meu forno que tá... Falta pouco. Gabi, que lindo o seu pão. Olha só. É um pão desse que você trouxe para mim. Quer pegar outro também? Vamos ver como que tá. E já que tem alguns minutos, vamos ver nosso outro que não deu tão certo, mas que vai ficar bom. Ainda não. Agora, quase. Mas você viu que ele abriu mais, né? Sim. Vamos colocar no forno. Isso, agora para dourar. Para dourar, vamos lá. Temos 2 pães aqui dourando. E você vê, a gente baixou, mas achou que meu forno não tá sendo muito... Não tá... Sobe de novo. Nossa, seu pão tá lindo. Parabéns, Gabi. Obrigada. Missão cumprida. Foi um show. Vamos tentar... Vamos colocar esses 2 lives juntos. E aí eu vou colocar no meu YouTube para todo mundo aproveitar, porque realmente é um presente que você fez, dando obrigada, todas essas Sophie. Dicas. E, gente, continua seguindo a Gabi, porque realmente a sua produção é fantástica, muitas ideias. Como você falou, o que a gente ensinou agora é a base, agora é muito versátil. Pode falar sobre isso? Claro, a gente pode rechear esse pão, pode misturar outras farinhas, pode colocar grãos nele, tá? Pode colocar legumes, purê de legumes. Também lá no Che Gabi você vai ter vários destaques com pão de abóbora cabotiá, pão de batata doce roxa. E a gente vai aproveitar ainda essa quarentena para dar mais dicas para o pessoal, colocar mais receitas. E só quero ver as fotos depois dos pães
Lindos, né, Sofia? Assim que sair da quarentena, pode marcar uma oficina na casa da Gabi, no laboratório da Gabi. E talvez Gabi vai se empoderar e fazer um curso online, quem sabe? Isso. Já tô pensando nisso. E estou incentivando. Falta 10 segundos. Muito obrigada, Gabi, adorei. Sofia, muito obrigada obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal. Muitos beijos.